Boa noite, irmãos. Nós vamos dar início ao culto dessa noite. É com muita alegria que eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra de Deus que está lá em Atos, capítulo 11, os versículos 25 e 26. Vamos ler. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, esse texto ele fala muito ao meu coração porque aqui os discípulos pela primeira vez foram reconhecidos como cristãos. E o que eu acho muito interessante foi a razão pela qual eles foram reconhecidos. O texto diz que eles estavam ensinando, se reunindo enquanto igreja, ensinando a palavra. E por isso eles foram reconhecidos como cristãos. E aí isso me faz pensar, nós estamos sendo reconhecidos como cristãos? Eu não sei o que esse versículo, esses versículos fazem os irmãos refletirem. Mas nesse período que nós estamos vivendo, enquanto igreja, há mais de um ano, à distância e agora retomando as atividades presencialmente, eu fico pensando qual é a diferença que nós estamos fazendo nesse mundo. Qual a diferença que nós estamos fazendo no nosso entorno, num período de pandemia, de pessoas que estão atravessando dificuldades. Será que estão nos reconhecendo como cristãos, como aqueles que estão refletindo a luz de Cristo, fazendo aquilo que Cristo ensinou e fez no seu ministério? Então, eu gostaria de orar com os irmãos, para que essa noite nós possamos prestar o nosso culto ao nosso Deus, com gratidão, com alegria, mas também pedindo ao nosso Deus que venha falar aos nossos corações através da sua palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos nesse momento te agradecer em primeiro lugar por estarmos reunidos. Enquanto servos teus, Senhor, mesmo à distância, Pai, através dos recursos tecnológicos que o Senhor nos deixou, que o Senhor nos permitiu usar para que a tua palavra, Senhor, seja compartilhada. Eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. Ó Deus, te agradeço pelo culto dessa noite, te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através do teu povo reunido, Senhor, na tua igreja. Nós queremos, Senhor, nessa noite te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha aceitar o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração sincera, Senhor, a ti. Muito obrigada por tudo, ó Deus, e nos dê um culto abençoado na tua presença. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Nós vamos passar agora para o momento de louvor com a equipe dos adolescentes e nós vamos entoar o louvor Santo Espírito. Mas eu queria compartilhar com os irmãos os versículos de Atos, capítulo 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Essa passagem conta, que Paulo e Silas estavam presos e naquele momento eles estavam em culto, Eles entoavam louvores a Deus e naquele momento o Senhor deu livramento a eles, livrando-os daquela cadeia. E nesse louvor Santo Espírito tem uma parte que fala: eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. Então vamos ouvir e entoar esse louvor ao nosso Deus.
Nesse momento nós vamos passar ao ofertório. Então, eu quero ler com os irmãos o capítulo 3 de Colossenses, o versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estais servindo. Então, nesse momento, os irmãos que estão em casa poderão entregar, no seu coração ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo, consagrá-lo ao Senhor nesse momento, porque nós vamos orar. Os irmãos que preferirem podem fazer as suas transferências bancárias ou através do Pix, ou até mesmo entregar na secretaria da igreja, que está funcionando no expediente de 8 às 17, de segunda a sexta, ou entregar pessoalmente nos cultos de domingo presenciais pela manhã. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus, porque tudo aquilo que nós temos, fazemos pela graça do nosso Deus. Então, nós precisamos agradecer tudo aquilo que Ele nos dá, tudo aquilo que Ele entregou nas nossas mãos, para que a gente possa administrar. E é o momento de devolver aquilo que que foi ordenado pelo nosso Deus, entregando a Ele os nossos dízimos e também as nossas ofertas de coração. Oremos. Senhor, nós queremos, nesse momento, Pai, te agradecer pela provisão, te agradecer pelo sustento, te agradecer por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, porque tudo que temos e somos pertencem a Ti. E nós te louvamos, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Quero, ó Deus, colocar diante do Teu altar os irmãos que estão passando, Senhor, dificuldade, aqueles que estão
desempregados, aqueles que tiveram, ó Deus, as suas atividades profissionais interrompidas, Senhor, no decorrer dessa pandemia. Que o Senhor possa prover, ó Pai, o recurso, o sustento para essas famílias, para esses lares, ó Pai. Levante-nos, Senhor, como obreiros teus, para ajudar, Senhor, aqueles que estão precisando. Incomode os nossos corações, ó Pai, para que possamos suprir, Senhor, as necessidades uns dos outros, ó Deus, e que o Senhor possa nos sustentar no meio, Senhor, dessa realidade que estamos enfrentando, Pai. Dando sustento, Senhor. Nos dê sabedoria enquanto igreja para administrar os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, a equipe de louvor dos adolescentes vai entoar mais um louvor ao nosso Deus e o nome desse louvor é Em Teus Braços. E eu quero compartilhar com os irmãos o Salmo 23, que é muito conhecido, né, o versículo 4, porque ele tem tudo a ver com esse louvor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse louvor, ele diz em uma das suas partes o seguinte: e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Então vamos entoar esse louvor ao nosso Deus, que é o Deus que nos guarda, nos conforta e nos consola.
Irmãos, nesse momento nós vamos passar para a mensagem e é com muita alegria no coração e muita gratidão que nós vamos ouvir um jovem da nossa igreja que está conosco desde criança, foi adolescente ali junto comigo, né? E hoje já é um jovem e nós já estamos acostumados a ouvi-lo ali na EBD, como líder que ele já foi de um dos nossos PGMs. Mas hoje nós vamos ter a alegria de vê-lo pregando, né, compartilhando a palavra de Deus. Então, eu espero, né, e oro para que a palavra dele venha falar ao coração da igreja e que ele seja, né, um instrumento nas mãos do Senhor nesse momento. Né? Então, eu vou orar pelo Leonardo Gama, né, mais conhecido como Leozinho, na nossa igreja. Então, oremos. Pai querido e amado, eu quero agradecer, Senhor, pela vida do Leozinho, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele e através dele. Quero colocar, Senhor, nesse momento, a vida do teu servo no teu altar, pedindo que o Senhor venha falar, ó Deus, ao coração dele, através dele, que ele seja um instrumento do Senhor para que a tua palavra seja compartilhada, para que a tua mensagem, Senhor, seja transmitida aos nossos corações. Usa, Senhor, poderosamente o teu servo. Estende a tua mão sobre ele, que o teu Espírito Santo, Pai, possa falar através da sua vida. Muito obrigada, Senhor, que não somente ele, mas todos os jovens e adolescentes da nossa igreja sejam, ó Pai, alcançados pelo teu Espírito. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É uma felicidade enorme poder estar aqui pregando pela primeira vez. Eu já falei na EBD, já falei no PGM e hoje é a primeira vez que eu vou estar pregando aqui num culto. E hoje eu vou estar falando sobre amor, mais especificamente sobre amor ao próximo, que, ao meu ver, na minha humilde opinião, é o mais fundamental de tudo.
é aquilo que, sem o amor, nada faz sentido, sabe? E eu queria começar lendo em 1 João, capítulo 4, do versículo 7, a partir do versículo 7. E diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho único, unigênito, ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Eu quero estar orando nesse momento e pedir para Deus me conduzir agora. Querido Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra aqui deixada, Pai. Muito obrigado, Senhor, por todo esse amor, Pai, que o Senhor nos dá. Muito obrigado por ter nos amado primeiro, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tua misericórdia se renova a cada dia, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai, que o Senhor faz por nós. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero começar falando, definindo o que é amor. E é muito difícil simplesmente definir em uma frase ou em poucas palavras o que é amor, mas em 1 Coríntios 13, Paulo consegue definir, na minha opinião, é a melhor definição de amor. Eu vou ler um pequeno trecho, mas o capítulo inteiro fala sobre amor. Se você tiver alguma curiosidade de estar lendo, eu recomendo muito. Eu vou estar lendo a partir do versículo 4 até o 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, o amor, ele é fundamental para a gente. E o que o amor tem a ver com a gente que é cristão? Por que a gente precisa ter amor? E a gente tem que se lembrar, primeiro a gente tem que pensar o que é ser cristão. O cristão, a palavra cristão significa pequeno Cristo. Pequeno Cristo é aquele que imita Cristo, discípulos de Cristo. E em João 13, versículo 34, diz que o último mandamento que Jesus deixou para a gente é: amem uns aos outros como eu vos amei. Então, quando a gente pensa em amor ao próximo, o último mandamento que Jesus deixou para a gente é de amar o próximo como ele nos amou. E ele deu sua vida por nós. Ele morreu na cruz do Calvário por nós, por amor a nós. Então, como a gente lê que nós devemos amar o próximo como ele vos amou, é exatamente isso que a gente tem que estar disposto.
a se entregar pelo próximo. E eu não estou dizendo que é fácil, pelo contrário, é extremamente difícil. É uma luta diária, todos os dias. A gente tem essa batalha que é simplesmente surreal, é extremamente difícil. Mas Jesus ele veio para mostrar que é possível. Porque ele era 100% homem, ao mesmo tempo que ele era 100% Deus. E... Irmãos, agora eu quero estar lendo uma outra passagem que essa vai ser o foco principal da mensagem que eu estou trazendo hoje. Que ela se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Irmãos, a gente está vivendo um período extremamente difícil. É algo que eu particularmente nunca pensei que eu ia viver. Que um vírus, algo que a gente é sequer capaz de ver, ia parar tudo, ia impedir você de abraçar as pessoas, ia te afastar de tudo, você ficar nesse isolamento social, essa agonia. E eu quero fazer uma reflexão hoje de algo que é muito triste. E hoje, se eu não me engano, mais de 3.000 pessoas morreram no dia que eu estou falando aqui com os irmãos. 3.000 pessoas que nem todas ouviram falar de Cristo. Nem todas creem em Jesus como seu Salvador. E é muito triste saber que todas essas pessoas, elas não conheceram o amor de Deus. A gente leu um pouco sobre como Deus nos amou. Ele nos amou primeiro, ele deu seu Filho porque ele nos amou. E o que a gente está fazendo para poder ajudar tantas pessoas? E isso me leva a refletir, sabe? Me leva a pensar, caramba, tem mais de 3.000 pessoas morrendo por dia. O que eu estou fazendo para tentar salvar 3.000 pessoas? Não, para tentar salvar uma pessoa. Será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu estou fazendo o meu máximo? Será que eu estou fazendo pequenas coisas, gentilezas na rua? Será que eu estou tendo empatia? Será que eu estou me colocando no lugar do próximo? E uma coisa que é muito importante a gente falar é que o próximo são todas as pessoas ao nosso redor. O próximo não é os seus amigos que você adora, não é a sua família. Eles fazem parte desse grupo, mas o próximo são todas as pessoas ao nosso redor, sem exceção. Então, o mendigo que você vê na rua, ele é o próximo. O bandido que você vê sendo preso no jornal, ele é o próximo ao seu redor. E, irmãos, o que a gente tem feito para poder ajudar o próximo, sabe? O que a gente está fazendo? A gente está realmente fazendo o nosso melhor? A gente está realmente suportando-vos uns aos outros, como diz a Bíblia? Suportando no sentido de dar um suporte. Imagine uma ponte. A ponte tem as pilastras, que ajudam a suportar todo o peso dos carros. A gente está sendo suporte na vida do próximo? Ou a gente está sendo suporte das pessoas? A gente está selecionando as pessoas que a gente quer amar? Será que a gente está sendo seletivo a quem a gente quer dar o nosso amor? E não é isso que Jesus nos ensina. Ele ensina para a gente amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E depois ele fala, como eu vos amei. E ele estava disposto, ele se sacrificou pela gente. De novo, eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é simples. Pelo contrário, é algo que a gente, todo dia, eu costumo dizer nos PGMs, na EBD, que ser cristão é uma escolha que a gente faz
todo dia, em todo momento. Então, se você encontra com alguém na rua e você inicia uma conversa, o que você vai falar? Você está decidindo se você vai imitar a Jesus, se você vai ser discípulo de Jesus, se você vai ser cristão ou não. Se você esbarra em alguém, se você vai pedir desculpas ou vai fazer uma grosseria. Se você... E em vários exemplos, se alguém faz uma grosseria com você, a maneira como você vai reagir. Tudo isso são decisões diárias. E todo dia a gente tem que escolher ser cristão. Não é fácil, é extremamente difícil. Amar o próximo não é fácil, nem um pouco fácil. Mas eu disse no início, e eu quero repetir aqui, que, ao meu ver, o amor é a base de tudo. Se a gente não tem amor no nosso coração, a gente simplesmente não é possível a gente se chamar de cristão. Porque o amor é a base de tudo. A gente leu aquele que não ama o seu próximo não é capaz de amar a Deus. Porque como você não é capaz de amar a pessoa que está do seu lado, que você é capaz de ver, e você dizer que é capaz de amar a Deus que você não vê? Não é possível. É uma via de mão dupla. Se você ama o próximo, você ama a Deus. Se você ama a Deus, você ama o próximo. E isso não é regra. Essas duas coisas andam juntas. Se você só ama a Deus e você não ama o próximo, então você não ama nenhum dos dois. E vice-versa. E eu queria tocar num ponto que eu considero um pouco polêmico, mas que eu vejo por aí as pessoas... É um tema bastante em alta, acredito eu, que leva a outra coisa extremamente importante, que é a frase que, eu não sei, eu acredito que não possa ser considerado um ditado, mas já é algo muito dito, que é a frase bandido bom é bandido morto. E se você acredita nessa frase, então você não ama o próximo. Essa frase ela é extremamente contrária ao amor ao próximo. Se você acredita que bandido bom é bandido morto, você não ama o próximo e você não ama Deus. E você não segue os ensinamentos que Jesus trouxe para nós. E a gente tem vários exemplos disso. Um exemplo muito claro é quando Jesus estava na cruz, e é até engraçado pensar porque ele estava num sofrimento gigante. A Bíblia fala no livro de Lucas que ele suou sangue. E se você acha que isso é invenção, existe realmente quando você chega no ápice de agonia, é realmente possível suar sangue. Não foi algo místico, não. Isso realmente acontece no nosso corpo, no nosso organismo. E ali no momento de agonia dele, ele crucificado, ele é capaz de perdoar o ladrão ao lado dele e diz que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo a gente vai se encontrar. E, cara, eu penso, caramba, alguém que a vida inteira foi um ladrão, a vida inteira que matou muita gente, ali no final de tudo, no acréscimo do segundo tempo, ele vai para o céu? E a resposta é sim, por incrível que pareça. É engraçado como Deus é misericordioso. É impressionante, é inexplicável. Como a bondade dele não tem fim, como a graça dele não tem fim. E quando a gente olha para essa frase, bandido bom é bandido morto, cara, isso é errado. É totalmente contrário ao que você segue se você é um cristão. É totalmente a contramão. O mundo muitas vezes pode acreditar nisso, mas a gente vive na contramão do mundo. A gente está o tempo todo nessa luta contra o mundo. Mais para frente eu vou estar comentando um pouco mais dessa luta contra o mundo, mas vou
um pouco diferente. Eu quero refletir sobre o porquê dessa luta. No ano em que nós vivemos, é claro. E, irmãos, simplesmente não bate. A gente tem um exemplo esse exemplo é extremamente importante e eu lembro muito de Paulo, porque imagina você na época da igreja primitiva, em que só de ouvir o nome de Saulo, antes dele se tornar Paulo, só de ouvir o nome de Saulo já ficava um climão. Já ficava nervoso. Não, esse cara, ele tá caçando a gente. Imagina você dormir, o tempo todo atento, que Saulo podia entrar na sua casa, pegar sua esposa, pegar seus filhos, pegar você com extrema violência e te matar. Cara, Saulo esteve no apedrejamento de Estevão. Ele assistiu o apedrejamento de Estevão. E eu imagino que muitos cristãos da época, eles pediam a Deus pela morte de Saulo. Deus, por favor, nos livra desse cara, manda ele dessa para melhor, tira ele dessa terra. E de tanto medo, sabe? Mas a Bíblia, olha como Deus é perfeito. Na Escritura está dizendo que aquele que tem amor não tem temor. E se a gente for nessa linha de bandido bom é bandido morto, Saulo jamais teria se tornado Paulo. E, consequentemente, Paulo jamais teria feito tudo o que ele fez pelo Evangelho. Possivelmente, nós não teríamos ouvido falar do Evangelho. Paulo foi extremamente importante pelo Evangelho aqui na Terra, pela disseminação da palavra de Deus. Ele foi fundamental. E, cara, E Deus, ele não olha para o bandido e fala, esse eu não quero, esse já está morto, esse não me serve. Não, ele olha para o assassino, para o bandido, ele fala, tá aí, esse cara, ele vai ser muito útil na minha obra. Eu vou fazer ele fazer coisas grandiosas em meu nome. Ele vai ser um grande homem de Deus. Irmãos, nós cristãos, a gente está aqui para espalhar amor, para disseminar amor no mundo. E como a gente pode ser capaz de espalhar amor dizendo bandido bom é bandido morto? Simplesmente não bate as ideias. Não dá. Não é... Esqueci a palavra. Não é coerente. Não encaixa. Você tem que olhar para o bandido e falar, caramba, cara, e se essa pessoa conhecesse a Deus? Será que eu posso fazer alguma coisa por ele? Será que a vida dele teria sido diferente se alguém simplesmente orasse por ele? Uma coisa rápida, irmãos. Às vezes pode ser tudo. Uma frase, uma palavra. Sabe? E às vezes, a gente vê pessoas na rua passando necessidade. Pessoas sem ter o que comer. E a gente passa reto como se nada tivesse acontecendo. A gente ignora, a gente muitas vezes olha com desprezo. E o Evangelho, ele é justamente para essas pessoas. Jesus veio não para os que são sãos. Ele veio para os doentes, as pessoas que estão enfermas. Jesus andava com ladrões, com prostitutas, com as pessoas consideradas a escória da sociedade. Ele ensinou a amar essas pessoas e a ver o que dá para tirar delas de melhor. Por que a gente deseja a morte deles? Porque nós, que dizemos seguir a Cristo e seus ensinamentos, espalhamos ódio no amor.
Entende como é totalmente contrário tudo aquilo que Jesus fez? Toda a vida dele aqui foi para salvar pessoas. E nós, hoje em dia, estamos fazendo o contrário, a gente está perdendo vidas. Todo dia, eu não tenho certeza agora, eu acabei não pegando os dados, mas eu estou estipulo que seja por volta a 3.000 a 4.000 pessoas morrendo por dia na pandemia. E o que a gente está fazendo enquanto a isso? A gente finge que nada está acontecendo, a gente segue a vida como se nada estivesse acontecendo, a gente sai para passear, sai para comer, a gente age como se nada estivesse acontecendo porque não nos atinge. A gente precisa parar, olhar a nossa volta. Se você parar e olhar a sua volta, você vai perceber que é como se você tivesse uma casa e tudo estivesse pegando fogo. E você estivesse ali num canto e que o fogo não chega. E aí você olhasse e falar, caramba, será que eu posso fazer alguma coisa para amenizar esse fogo? Será que eu posso ajudar alguém com, sei lá, pagar almoço para alguém que está precisando, que não tem o que comer? Será que eu posso falar de Jesus rapidinho enquanto eu espero o ônibus? Será que eu posso estar orando? O básico, a gente esquece até mesmo de orar. Cerca de 3.000 a 4.000 pessoas morrendo todos os dias. E quantas vezes a gente parou para pensar, como está a família dessas pessoas? Será que foi uma mãe que deixou os filhos sozinhos, sem ter quem cuidar? Será que foi o filho que uma mãe perdeu? E essas pessoas estão com uma dor enorme. O que a gente está fazendo para ajudar? A gente não pode ficar simplesmente parados. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que estar à disposição. Deixar Deus usar a gente. E Deus vai te usar naquilo que Ele precisa. Ele vai te usar das maneiras mais simples. Eu não estou falando de você visitar hospitais, passar o dia inteiro, tal. Cara, às vezes é você orar com a pessoa e você chegar, poxa, posso orar por você? Eu não posso fazer, me desculpa, eu não posso fazer nada agora. Eu não tenho condições de te ajudar, mas eu posso orar por você? Isso já faz uma diferença gigante na vida do próximo. É muito bom ser amado, mas a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. É muito bom. Se você é cristão, você já teve seu encontro com Deus, você sabe do amor que Ele tem por você. É um amor sem medida, sem tamanho, sem explicação. Nem tente explicar porque simplesmente não é possível. Você não acha que seria muito bom se uma pessoa também recebesse esse amor? Você parar e pensar, caramba, é tão bom isso aqui que eu tenho. Poxa, eu quero que você tenha também. A pessoa do seu trabalho, a pessoa que você vê todo dia na rua, na sua rotina, a pessoa da escola. A gente tem que estar mais atento a isso. E, irmãos, uma coisa muito importante que eu quero falar agora, que também é meio polêmico, e um assunto um pouco delicado e complicado, mas eu falei muito aqui já sobre amor, né, sobre ser cristão e tudo mais. Mas vamos falar agora da atualidade, o que está acontecendo agora? Qual está sendo o papel dos cristãos na atualidade? Eu estou falando cristãos genericamente, eu estou generalizando. Então, por favor, a partir de agora, quando eu me referir a cristãos, eu estou incluindo todos aqueles que se denominam evangélicos, que se dizem ser crentes e tudo mais. Vou usar o termo evangélico para ficar mais tranquilo. Como eu posso começar? A gente vive numa época
que a internet está em uma ascensão que é gigantesca. Você é capaz de se comunicar com pessoas do outro lado do planeta em questões de segundos. Você é capaz de fazer videochamadas, enviar vídeos, fotos, ouvir pessoas do outro lado do mundo em segundos. E com isso, muitas coisas, muitas causas ficam expostas. Hoje em dia, se acontece um acidente, se cai um prédio, então a mídia vai mostrar no jornal, olha, caiu um prédio. Nos jornais online vai aparecer, olha, caiu um prédio em tal lugar. Tudo é muito mais visível. E com isso, outras coisas se tornam muito visíveis, muitas causas. E onde eu quero chegar com isso? Muitas coisas se tornam muito visíveis. E hoje em dia, se torna muito visível também a opinião das pessoas. Elas se expressam muito pela internet. E ao mesmo tempo que isso é uma coisa muito boa, porque as minorias podem se expressar, as pessoas que não têm voz, e a gente também pode usar esse meio para evangelizar, para falar de Deus, que inclusive é isso que eu estou fazendo agora, esse culto é através desse meio. E ao mesmo tempo, a opinião das pessoas é muito exposta. E hoje em dia, eu tenho 19 anos e entre as pessoas da minha idade, no meu meio, nas redes sociais, é muito comum, é extremamente comum, na verdade, você ver pessoas que não gostam de crentes evangélicos, cristãos, não gostam. Que se você fala, não, eu sou cristão, a pessoa já tem ela já está predisposta a não gostar de você. E ela já fica com o pé atrás, qual que é a sua, qual que é. E o que eu quero refletir agora é, por que isso? Por que você acha que hoje em dia, entre os jovens, entre os adolescentes, nem tanto entre os adultos, até existe, mas entre os adultos essa aversão é mais fraca. Entre a minha faixa etária, ela é mais forte. Por que disso? Porque a gente viu aqui que ser cristão é espalhar amor. Que ser cristão é você estar disposto a dar a vida pelo outro. Que ser cristão é você ter empatia, se colocar no lugar do outro. Ser cristão é espalhar amor. Por que a gente tem sido tão odiado por um grupo específico? E que a longo prazo, esse grupo vai crescer cada vez mais. Esses jovens de hoje vão se tornar adultos, eles vão ter seus filhos e eles vão passar esses pensamentos para os seus filhos. E por que isso? E, irmãos, a Bíblia fala que, eu comentei hoje mais cedo, que nós vivemos na contramão do mundo. Mas o principal motivo da gente estar sendo tão odiado é porque a gente não tem tido amor ao próximo. Então, porque eu sou cristão e eu sou odiado porque eu sou cristão. Existe uma diferença entre ser cristão e você ser religioso. Uma diferença bem tênue e bem importante. Vamos supor que você encontre um homossexual. E nós sabemos que a Bíblia diz que a homossexualidade ela é pecado. Mas existe uma diferença. Não é bem diferença. Vou mudar a palavra, não é diferença. Existe uma semelhança entre você e o homossexual.
a Bíblia diz que não existe um pecado pequeno e um pecado grandão. Todo pecado tem o mesmo peso. Então, qual a diferença de alguém que mente, que fala um palavrão ali quando ninguém está vendo, que faz alguma coisa escondido quando ninguém está vendo, para alguém que é homossexual? Todos somos pecadores. Deus olha para todos de maneira igual. Deus é justo. E a justiça dele vai ser feita. E, por exemplo, a mentira. Cara, a Bíblia fala, o pai da mentira é Satanás. Como você, se denominando evangélico, cristão, crente, o que seja, você mentindo, você ir lá e você apontar o erro de alguém que está cometendo qualquer outro pecado. Existe hoje em dia um sentimento de superioridade entre alguns cristãos. A pessoa se sente superior por ser cristão, porque ela acredita que ela está correta, porque ela vai à igreja todo domingo. E que a pessoa que é homossexual, que se veste de tal forma, que fala palavrão, que essa pessoa, ela tá... Nem tenta, nem vai longe de mim. Cara, hoje em dia Jesus iria andar justamente com essas pessoas. São as pessoas que mais precisam. E os cristãos hoje em dia propagam ódio para essas pessoas. Eu não consigo expressar em outras palavras. Espalham ódio. Espalham ódio. São homofóbicas, são machistas com as mulheres. Muita gente pega aquela passagem que Paulo escreveu, né, sobre a mulher ser submissa ao homem, e acreditam que eu posso, a minha mulher, ela tem que ser submissa a mim, porque está na Bíblia. Irmãos, olhem o contexto de tudo aquilo, procurem estudar o contexto da época, porque para quem Paulo estava escrevendo aquilo. E cara, na mesma passagem, um pouco mais adiante, Paulo fala para o homem amar sua esposa como Jesus amou a igreja. E Jesus amou a igreja a ponto de sacrificar por ela a demonstração máxima de amor, que é o sacrifício. E a gente, hoje em dia, a gente está propagando ódio em cima dessas pessoas, das pessoas que mais precisam. A pessoa que Jesus andaria, hoje em dia, que ele ia passar, olha, eu vou lá falar com essa pessoa, é a que a gente olha e simplesmente olha com o pé atrás, olha com aversão, fala um monte de besteiras sobre essas pessoas. Eu não estou falando para você concordar com essa pessoa. Você tem a sua fé, você acredita na Bíblia. Mas se Deus, que é onipresente, onisciente e onipotente, deu o livre-arbítrio, não se sentiu no direito de mandar na vida das pessoas, quem é a gente para chegar para alguém e falar, olha, é isso, isso, isso e isso? O seu papel é você chegar, falar com essa pessoa, falar de Jesus para ela, falar do amor. Você tem que levar amor a essa pessoa, não aversão. E a gente olha hoje em dia, as pessoas falam, essa pessoa, ela é homofóbica, ela é machista, ela é preconceituosa. E às vezes a gente... Porque quais são os exemplos que a gente vê? As pessoas que ela conhece. A pessoa que às vezes bate no filho, que bate na esposa, é a mesma pessoa que se denomina cristão. A pessoa que é homofóbica, que tem preconceito com outras religiões, é a mesma que se denomina cristão. Então, as pessoas, elas olham para isso e acreditam que esse é o verdadeiro evangelho. Os cristãos de hoje em dia,
eles propagam ódio, eles propagam um falso evangelho, eles dão um mau testemunho enorme. E é engraçado, né? A Bíblia fala que a gente vai viver na contramão do mundo, que a gente vai ter aflições. E olha só onde a gente chegou. O nosso maior problema, nosso maior pedra de tropeço somos nós mesmos. O maior empecilho para pregar Jesus somos nós mesmos. Porque a gente, quando, por exemplo, você não vê praticamente, com muita frequência, um homossexual ou alguém de outra religião frequentar uma igreja com frequência. Porque essa pessoa, ela pensa, cara, para que eu vou ir para um lugar que todo mundo vai me olhar torto, todo mundo vai se sentir superior a mim, todo mundo vai olhar para mim como se eu estivesse errado, como se isso, como se aquilo. Ninguém, se você não se sentiria bem num ambiente assim, com todo mundo te olhando torto, te olhando como se você fosse o errado. Por favor, não confunda, eu não estou defendendo a homossexualidade, não estou defendendo outras coisas. Estou falando de como essa pessoa se sente. Essa pessoa, ela tem que entrar na nossa igreja e ela tem que se sentir amada, ela tem que se sentir acolhida. Ela tem que falar, poxa, cara, eu sou homossexual, mas assim, me trataram super bem, sabe? Não vi nada eu não vi raiva nenhuma ali, não vi ódio nenhum ali. E infelizmente não é isso que acontece hoje em dia. Infelizmente a gente espalha ódio para essas pessoas. A gente realmente, depois disso tudo que eu falei sobre amor, sobre o que é ser cristão, a gente realmente está sendo cristão? Ou a gente está sendo humano? Porque essa raiva toda, ela não é de Deus. Esse ódio todo não vem de Deus. De Deus só vem amor. Esse ódio veio da natureza humana. É muito triste saber que muitas pessoas vão morrer, muitas pessoas vão passar por experiências horríveis, experiências traumáticas que elas vão levar pelo resto da vida, porque alguém que se diz cristão chegou e despejou ódio em cima dessa pessoa. E essa pessoa vai se fechar. A palavra de Deus diz que um coração ferido, um coração machucado é mais difícil de penetrar do que uma fortaleza. O que a gente está fazendo como igreja? A gente, é triste falar isso, mas olhando de maneira geral, a gente não está amando o próximo. Nós que a gente que se denomina cristão, a gente não está sendo cristão. Se Jesus vivesse hoje em dia, ele com certeza, ele seria morto de novo. E você seria quem? Você seria o grupo que queria dizer, não, tem que matar mesmo, crucifica esse cara aí, tá maluco. Não, esse cara é maluco, olha as ideias dele. Doido, 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 pode matar. Ou você seria aqueles que estavam do lado de Jesus? Pensa em tudo que você faz, pensa no seu dia a dia. E eu tenho, assim, quase certeza, é muito triste falar isso, dói muito no meu peito, mas eu tenho quase certeza que a gente seria da galera que iria mandar ele pra cruz. Não, mas eu não. Eu tenho uma intimidade absurda com Deus lá, você não tem ideia, ó. Todo dia eu e ele ali, pá. Não é assim que funciona. A gente, eu falei, todo dia é uma escolha ser cristão. E ao mesmo tempo que todo dia a gente escolhe ser cristão, todo dia a gente escolhe o nosso lado humano, todo dia a gente escolhe a carne. Só de você pensar, você está pecando. Só de você pensar. E a gente tem que espalhar amor.
A gente falta. O amor, ele é o elo da perfeição, ele é a base de tudo. Deus é amor. Se você não ama o próximo, você não ama Deus. Se a igreja não ama o próximo, a igreja não ama a Deus. Então o que é a igreja? É um templo vazio com um monte de hipócritas? O que a gente está sendo? Eu não estou falando aqui para apontar, para te acusar. Não, eu quero que você reflita, eu quero que você olhe para tudo que você tem feito e você querer melhorar, querer ter esse desejo de mudança. A gente fala muito da volta de Jesus. E teve uma frase que eu ouvi do pastor Jonanias, se eu não me engano, que a cada dia que Jesus não volta, é uma nova oportunidade da gente salvar mais gente. Então, caramba, Jesus, volta logo, tá difícil. Eu também quero que ele volte logo. Mas cada dia que ele demora é um dia para eu sair espalhando amor por aí. Fazer uma gentileza, ajudar alguém a carregar peso, abrir a porta para alguém, dar bom dia. Coisas pequenas. Pequenas. Que vão fazer diferença na vida das pessoas. A Ana Cláudia contou um tempo atrás do porteiro do prédio dela. Ele tirou a própria vida. Alguém que ela passava todo dia e dava bom dia. Quantas pessoas ao seu redor estão depressivas, estão tristes, estão mortas por dentro? E você ali, com a sementinha que vai trazer vida, que vai revigorar as forças da pessoa. E você nem sequer pensa nisso. A gente tem a mania de entrar em uma zona de conforto absurda de eu tô salvo, eu tô bem, vou parar por aqui, vou ficar aqui. E não é assim. Ser cristão é o tempo todo estar fora da sua zona de conforto. É você estar o tempo todo lutando para salvar mais um. Todo dia. Deus me ajuda a salvar mais um. Deus me ajuda a salvar mais um. Todo dia. E a Bíblia fala, uma vida tem mais valor que o mundo inteiro, uma alma. E o que a gente está fazendo? O bandido, a pessoa que Jesus morreu por ela, a gente está desejando a morte. Falando bandido bom é bandido morto. Isso é extremamente contra o que a gente diz que acredita. E eu queria orar agora para encerrar, né? Falei pra caramba. Mas eu queria orar e pedir a Deus, né, para que a gente possa ser incomodado a cada dia, a cada momento. Pode ser que agora mesmo, onde você esteja, se você está assistindo no trabalho, na sua escola... Na sua escola não, por favor, vai estudar. Olha a mensagem depois, assiste o curso depois, estuda. E pode ser que tenha uma pessoa do seu lado. Cara, eu já vi gente que a pessoa simplesmente virou, aí, mano, Jesus te ama, e a pessoa caía de chorar. Há um tempo atrás, para finalizar, rolou uma gincana entre os PGMs. E era uma competição para ver quem evangelizava mais. E o vencedor ia ganhar uma pizza pro seu PGM, uma pizza de quase 1 metro, 90 centímetros. E eu e meu PGM, como crentes, comemos pra caramba, a gente queria muito ganhar, a gente queria muito, muito, muito. E na primeira competição a gente perdeu. E aí todo mundo, pô, caraca, e a pizza? Não vai ter, né? Pô. E aí fizeram de novo essa competição. Aí a gente, não, vamos, agora a gente vai ganhar, pensando na pizza. Perdão, Deus. E aí a gente se reuniu depois da escola, à noite, todo mundo já estava livre da escola, do curso e tudo mais. Bora lá. Aí fomos andando aqui pela freguesia, começamos lá na Três Rios. Bora lá, ó, fala ali com o atendente ali.
cara que tá vendendo pipoca. Aí tem sempre as estratégias, né? Ah, você se considera uma boa pessoa, tal. E aí, um amigo meu, o Samuca, ele fez uma pergunta que pra mim mudou tudo. Ele perguntou pra alguém, um taxista, ali do Mundial: você acredita que alguém morreria por você? A pessoa falou: não. Ninguém, tipo, sua filha, sua esposa, não, acho que ninguém, nem minha mãe. E aí, aquilo me fez refletir, porque toda pessoa que a gente fazia essa pergunta, a resposta era sempre a mesma: não acho que ninguém vai morrer por mim. Cara, falta amor no mundo, falta muito amor, muito. E a gente, cristãos, nós somos uma religião que se a gente falar, olha, eu sou cristão, muitas pessoas vão olhar e vão, nossa, legal, você é cristão, tal. A gente vive num país em que a gente pode falar do evangelho, a gente vive num país em que não existe perseguição aos cristãos. Toda a aversão a cristãos que existe, eu posso te dar certeza. Toda a aversão, toda a raiva aos cristãos, que eu digo, posso te dar certeza que essa pessoa, se você perguntar por que você odeia cristãos, ela vai falar sobre isso que eu te falei, sobre essa disseminação de ódio. Porque não faz sentido. Você concorda comigo que não faz sentido você odiar alguém que só espalha amor? Por que você odiaria essa pessoa? Essa pessoa, ela só quer o melhor para as pessoas à volta dela. Então, a gente vive num país que a nossa religião, ela não é proibida. A gente vive num país que, entre as pessoas mais velhas, mais adultas, você se denominar cristão é até mesmo uma coisa boa, mas que a geração que está vindo, a minha geração, que por conta dessa exposição toda da internet e tudo mais, ela já vê com outros olhos, ela já vê, olha só, isso está esquisito, vocês aí sendo homofóbicos, sendo machistas, sendo preconceituosos. E elas vão olhar e falar, ser cristão não é uma coisa boa. Então, olha só, daqui a alguns anos, as pessoas mais velhas, adultas, que consideram uma boa coisa ser cristão, elas vão falecer. É um ciclo se fechando. E o novo ciclo que está seguindo, a minha geração, ela tem uma total aversão aos cristãos. Isso é devido às pessoas, aos cristãos, aqueles que se dizem ser cristãos, espalhando ódio. Essas pessoas que espalham ódio, elas não são cristãos de verdade, elas não são verdadeiros discípulos de Jesus. Mas infelizmente é a maioria. Eu, conversando no PGM, a gente brinca que... A gente estipula, a gente sempre fala meio triste sobre isso. A gente estipula que uns 80% daqueles que se dizem ser cristãos, só uns 20% realmente são cristãos. De 100%, só 20% realmente são cristãos, que tentam. Ser cristão não é você ser perfeito, é você tentar. Tentar todo dia você tentar amar o próximo. Não é fácil. Tem próximo que é muito difícil de amar. Muito difícil. Mas a gente tem que tentar. Todo dia, tem que pedir a Deus. E Jesus veio e amou o próximo e Ele mostrou que é possível. Ele sentia tudo isso que a gente sente. Toda a raiva, todo o ranço, tudo Jesus sentiu. E Ele conseguiu. Para mostrar que a gente também é capaz. Oremos então. Paizinho, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Eu quero te pedir agora, Pai, pela nossa igreja, Pai, por cada cristão espalhado na terra, Pai, pela igreja, pelo corpo de Cristo, Senhor. Pai, nos ajuda a se sentir incomodado, Pai, a sair da nossa zona de conforto. Nos ajuda a cada dia nos sentir cada vez mais incomodados, Pai. A cada dia ter o desejo de melhora, Pai. Que a gente possa ter um coração segundo a Ti, Pai.
Que a gente possa, Senhor, ter o desejo de mudança, que a gente possa querer espalhar amor, que a gente possa olhar à nossa volta, que a gente possa se sentir incomodado, que a gente possa sentir vontade de ajudar, Pai. Que a gente possa olhar para o próximo e falar, cara, eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso ajudar a te salvar. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a tirar todo o sentimento humano nosso, Pai. Nos ajuda a seguir o Teu Espírito, Senhor, e não a nossa humanidade, não o pecado que está enraizado na gente, Pai. Nos ajuda a propagar mais amor e menos ódio, Pai. Nos ajuda, Pai, nessa missão que é tão difícil, Pai. Nos ajuda a ser cada vez mais segundo o Teu coração, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Irmãos, nós vamos ter agora um momento de oração. Nós vamos agradecer ao nosso Deus pelo MMA que nós tivemos ontem, que é o culto jovem, né, o culto da nossa juventude, o culto jovem, né, dos nossos adolescentes e jovens. Então, agradecer a Deus pelos irmãos que estiveram aqui, pela alegria de receber a nossa juventude na casa do Senhor. Vamos agradecer pelos irmãos que estão vencendo, né, esse momento. Muitos estavam enfermos, né, e tivemos notícia que eles estavam melhorando. Mas também vamos continuar orando, né, por aqueles que estão carecendo das nossas orações. Né, muitos irmãos, alguns internados. Né, então, vamos pedir ao nosso Deus, vamos clamar ao nosso Deus para que a vontade dele se cumpra. Oremos. Pai querido, Pai amado, nesse momento nós queremos colocar diante do Teu altar a nossa gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito na vida do Teu povo, Pai. E queremos clamar ao Senhor pela vida daqueles, ó Deus, que estão carecendo, Senhor, do Teu socorro. Aqueles que se encontram enfermos, internados, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Derrama, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, cura. Senhor, salva, liberta, ó Deus, dessa doença, Pai, os Teus servos. Que a Tua vontade, Senhor, que é soberana, seja feita, mas, ó Pai, nós queremos continuar Te clamando, ó Deus, por esses irmãos. Abençoe a Tua igreja, os profissionais, ó Deus, de saúde, os nossos governantes, ó Deus, que têm a função de administrar, ó Pai, a nossa nação. Que a Tua mão poderosa possa, ó Deus, estar estendida sobre eles e sobre as decisões, ó Deus, que precisam ser tomadas, ó Deus, em prol do Teu povo. Fica conosco, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegou o momento de encerramento, então nós vamos agradecer a Deus, né, pela vida do Léo, pela palavra do Senhor que foi compartilhada através da vida dele e agradecer por mais um culto que o Senhor nos deu a alegria, né, de prestarmos ao Senhor. Pai querido e amado, nós Te louvamos, agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos reunidos enquanto igreja para prestar um culto de adoração ao Teu nome. Obrigada pela palavra compartilhada, obrigada pelos momentos, Senhor, aqui, ó Pai, dedicados, Senhor, à Tua obra. Obrigada pela juventude da Tua igreja, pelos adolescentes e jovens. Obrigada, Senhor, pelas crianças, os anciãos, todos, Senhor. Que o Senhor continue nos guardando na Tua presença e que nada nesse mundo, Senhor, venha nos afastar de Ti. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé e que a cada dia, Senhor, possamos, independente da circunstância, Senhor, louvar, engrandecer e adorar o Teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.